Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema: as mentiras do esquerdismo nas universidades. Meus amados, as universidades brasileiras, bem como as universidades europeias e americanas, tornaram-se um campo de batalha ideológica. Portanto, é preciso que os estudantes crentes, os estudantes evangélicos estejam preparados para esse campo de guerra. Existem mentiras que são disseminadas nas salas de aulas por professores cujas mentes são corrompidas e inescrupulosas. A primeira mentira disseminada em sala de aula é, abre aspas, a verdade é relativa. Abre aspas, a sua verdade, a minha verdade, são tudo o que importa, dizem eles. Meus amados, quando a verdade se torna nada mais do que opinião pessoal, há imoralidade, há injustiça, há impiedade, o ódio, a violência e a anarquia se estabelecem. João 17:17, Jesus, na sua oração pelos seus discípulos, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, a palavra de Deus é a fonte da qual todo verdadeiro conhecimento flui. A Bíblia, a palavra de Deus, fundamenta toda a verdade que precisamos. Não se pode, escute bem, não se pode definir moral, não se pode definir ética, dignidade, justiça, respeito e liberdade à parte da Bíblia, à parte da palavra de Deus. A palavra de Deus é o único fundamento totalmente suficiente, totalmente confiável para trazer paz, ordem e propósito para todas as áreas da vida. A segunda mentira disseminada nas universidades, dentro da sala de aulas por professores cujas mentes são corrompidas e inescrupulosas é, abre aspas, o cristianismo é uma superstição pessoal. Portanto, segundo eles, o cristianismo é impróprio para um diálogo acadêmico sério. Meus amados, o cristianismo não é impróprio para um diálogo acadêmico sério. Não é impróprio para o meu acadêmico. Porque o cristianismo, ele produz e sempre produzirá dignidade humana. Como ele pode ser impróprio? Para um debate, para uma conversa no meu acadêmico. Gênesis 1:26 e 27 diz a Bíblia: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, macho e fêmea os criou. Esses versículos, Gênesis 1:26 e 27, estabelecem a dignidade humana como intrínseca na sua conexão com Deus, o Criador. Gênesis 2:7 diz a Bíblia: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Este ato, essa atitude de Deus, demonstra a origem especial e a essência divina que confere, que autentica valor e dignidade à vida humana. No cristianismo, a dignidade humana transcende
as distinções sociais e raciais. O cristianismo promove, o cristianismo celebra a ideia de que todos os seres humanos são iguais em sua essência e vida espiritual. Portanto, dizer que o cristianismo é superstição e o cristianismo é impróprio para um diálogo acadêmico sério é debochar de Deus. Agora veja bem, essas ideologias disseminadas em sala de aulas por professores inescrupulosos com mentes corrompidas, essas ideologias propaladas por eles são inconsistentes e macabras, porque são opostas à verdade de Deus, à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus. A terceira mentira disseminada em sala de aula por eles é que eles, em sala de aula, negam a divindade de Cristo, negam o nascimento virginal de Cristo, eles negam a expiação substitutiva de Cristo, eles negam o caráter inspirado da Bíblia. Essas mentiras são disseminadas dentro da sala de aulas em universidades brasileiras, europeias e americanas. E essas ideologias inconsistentes e macabras são ditas abertamente. Eles dizem, eles são pró-aborto. Eles dizem isso abertamente nos campos universitários. Eles são pró-legalização das drogas. São pró-casamento entre pessoas do mesmo sexo. Agora, veja bem, no que diz respeito ao pró-aborto, que eles defendem e espalham nos campos das universidades. Salmo 139:16, Davi disse a Deus: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Deus já considerava Davi como uma pessoa mesmo antes de Davi nascer. Ou seja, aqui nesse Salmo 139:16, autentica que a vida humana começa na concepção. Lucas, um dos autores da Bíblia, que era médico, ele usa a mesma palavra grega para descrever tanto um bebê na barriga da mãe, como um bebê que já tinha nascido. Basta você ler e conferir isso em Lucas 1:41 e em Lucas 2:12 e 16. No que diz respeito à legalização das drogas, que eles defendem, a pró-legalização das drogas, escutem bem, todas as drogas são psicologicamente viciantes. E o viciado é um dependente psicológico. A dependência psicológica nada mais é do que uma escravização da mente. E a Bíblia enxerga, a Bíblia vê vício como uma manifestação do pecado, que é uma escravidão espiritual. Por isso a Bíblia oferece libertação. João 8:36. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No que diz respeito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, que eles divulgam dentro da sala de aula, sou a favor do pré-casamento entre pessoas do mesmo sexo. Deus, escutem bem, criou a raça humana em sexos complementares, macho e fêmea, masculino e feminino. Gênesis 1:27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. E no versículo seguinte, verso 28 de Gênesis, capítulo 1, diz: frutificai, multiplicai-vos
e enchei a terra. Era uma ordem ao casal. Portanto, somente através do casamento heterossexual permite cumprir esse mandamento de Deus. Macho e fêmea encontram assim sua mútua realização, bem como a sua função procriadora. A quarta mentira disseminada em sala de aula nas universidades europeias, americanas e brasileiras por professores cujas mentes são corrompidas é que, abre aspas, o governo é a solução para a injustiça. Dizem sempre isso em sala de aula. O governo é a solução para as injustiças. Ou seja, em outras palavras, eles apresentam o governo como a solução definitiva para todos os males sociais. Isso é propalado na sala de aula e em todos os campos universitários. Os alunos são incentivados, encorajados em sala de aula a recorrer ao governo para quase tudo, desde a justiça até os cuidados de saúde e habitação, e até mesmo para um senso de intimidade pessoal e propósito. Isso nada mais é do que a ideologia marxista. A ideologia marxista, a bandeira dela é: o governo é supremo, o governo é todo poderoso, o governo substitui Deus. Essa é a bandeira do idealismo, da ideologia marxista. E o resultado dessa posição suprema, toda poderosa, é a perda da liberdade humana. A ideologia marxista que está sendo disseminada na sala de aula e nos campos das universidades europeia, americana e brasileira objetiva suprimir a liberdade de expressão, por conseguinte, a liberdade religiosa. A ideologia marxista objetiva silenciar os seus opositores. A ideologia marxista não permite que os pontos de vista de seus opositores sejam ouvidos. Portanto, meus amados, quando é dito nas salas de aulas e quando é divulgado nas universidades que o governo é a solução definitiva para todos os males sociais, isso nada mais é do que o fruto venenoso da ideologia marxista que quer dominar, controlar e destruir todos os pontos de vistas que não são os seus. A ideologia marxista tem total desdém, ojeriza, pela liberdade de expressão. 1 Pedro 3,15, o apóstolo diz: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estejando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Este versículo, 1 Pedro 3,15, incentiva a defesa da fé, o que requer liberdade de expressão. Portanto, a Bíblia, a liberdade de expressão é bíblico. Mas nós temos uma boa nova, é que Deus não nos deixou indefesos. Ele nos deu a sua palavra. O projeto de Deus para a humanidade é perfeito, é inerrante e maravilhoso. Está na sua palavra. Portanto, precisamos, como servos e servas de Deus, nos manter firmes na nossa fé e sermos luz
na escuridão das universidades, na escuridão das salas de aulas. Em nome de Jesus, nós louvamos a Deus. Agradecemos a sua escuta e divulgue esta mensagem, compartilhe com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocá-la também no meu canal do YouTube. E se você quer inscrever no meu canal, clica aí embaixo, tem logo o endereço. Louvado seja o nosso todo-poderoso Deus. Amém.